Meninos e meninas, hoje vai ser vídeo relatando pra vocês como está sendo 6 meses do Pedro. Gente, detalhe, eu coloquei sapato nele, coloquei shortinho, coloquei o shortinho nele, coloquei o sapatinho nele, tudo, e no final não aparece na filmagem. Legal, tem que subir ele na minha altura pra aparecer, porque eu coloquei o shortinho e não aparece. Legal. E agora? 6 meses, gente, completamos, e agora eu vou vir aqui contar o relato pra vocês, porque nós fizemos de 4 meses, nós fizemos de 3, nós fizemos de 5 meses. Então agora chegamos nos 6 meses do Pedro, e eu quero contar pra vocês como tá sendo essa... Eu quero contar pra vocês como tá sendo essa experiência, gente. Primeiro que a cara dele tá toda arregaçada, porque o pernilongo atacou ele à noite. Isso foi há 3 dias, gente. O rosto dele ainda tá marcado. Pernilongo, gente. Pernilongo, quando pega essa pele, fica marcado na hora. Tudo que mudou, galera. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês de 5 meses, contando que o Pedro já tava sentando, que o Pedro ele já tava mamando mais rápido, que tava bem tranquilo à noite. Tá falando agora. Misericórdia. Olha lá, Pedro, olha lá. No espelho não, filho. No espelho não. Olha, feliz, olhando a própria imagem. Isso foi uma das coisas que mudou, gente. Agora, quando o Pedro olha a própria imagem no espelho, ele interage mais, ó. Tá curtindo a própria imagem no espelho. Achando hilário. O que mudou agora nesses 6 meses, gente? O Pedro está mais pesado, ele está interagindo muito, mas muito mais. Galera, a interação é uma coisa assim, o desenvolvimento é uma coisa assustadora. Agora ele interage com o espelho, ele olha tudo. Esses dias a gente foi na casa da minha tia, que ele não conhecia, ele acordou, que ele tinha dormido. Quando ele acordou, ele fez isso aqui, ó, ele olhou em volta e ele já começou a chorar. Meu Deus, onde é que eu tô? Claramente, agora ele reconhece os locais, ele estranha os locais diferentes. Isso não acontecia antes, com 4, 5 meses não. Foi agora, 6 meses que começou a acontecer esse desenvolvimento dele. Que bonitinho. Olha, Gatuz, olha a câmera, Gatuz. Olha, penteou o cabelo pra aparecer na filmagem hoje. E com isso, gente, ao mesmo tempo que ele reconhece rostos e lugares, e agora ele mostra preferência, porque antes ele dava uma reconhecida, mas ele não demonstrava preferência. Estranhar um lugar a ponto de olhar assim em volta e começar a chorar, não tinha isso, mas ele estranhava de outra forma. Agora ele tem preferência, ele me vendo embora de um ambiente, ele começa a chorar. Ele já entende que ali tem alimentação. Que isso? Babuceando. Ele está babuceando muito, gritando feliz. Ele começa a falar palavras agora, tipo papá, papai. Ele fala muito a palavra papai, gente. Mas a gente não considera que ele está falando papai porque ele não entende quem é papai. Isso aí, na verdade, é babucear. Ele está babuceando palavras. Só que ele não sabe o que é papai. Por exemplo, ele não olha pro Renan e associa a palavra. Ainda não. Então, por isso que a gente ainda não considerou que ele começou a falar. Ele começou a babucear. E muito. Mas muito, gente. É o dia inteiro um papá, papá, lá, 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 babá. O dia inteiro. Aí do nada grita. Aí do nada grita. Tá assim agora. E muito feliz. Pensa num bebê social. Os estranhos passam na rua, ele sorri pra um monte de estranho na rua. Chega gente esquisita pra falar com a gente, ele sorri pra pessoa esquisita. Chega o doidinho da praça, ele sorri pro doidinho da praça. Ele é uma criança social. Ele acredita que se ele for social, talvez o ladrão não roube ele, entendeu? O ladrão não vai roubar meu celular, por quê? Porque eu sorri pro ladrão. Ele segue essa linha de raciocínio. Então ele sorri pra todo mundo, gente, pra todo mundo. Sempre, como eu tava falando pra vocês, quando eu saio do ambiente ele chora, quando ele vê que ele tá no colo de desconhecidos e a pessoa não souber interagir, ele chora. Se ele estiver num ambiente que ele acha muito esquisito, ele chora. Ele agora deu de chorar quando ele não conhece, quando ele não reconhece. Mesmo ele não sabendo o que é papai e o que é mamãe, ele sabe o rosto que ele tá acostumado a ver. E esse rosto não tá acostumado, então ele chora. Olha, agora o Pedro deu de fazer uns negócios diferentes que eu vou mostrar até filmagem pra vocês. Ele consegue agora sentar sem apoio. Sim, com 5 meses ele conseguia ficar retinho, mas tinha que ficar com a mão segurando ele. Porque claramente ele dava uma desmontada pro lado. Mas ele ficava durinho. Agora, gente, você pode tirar as mãos que ele fica um bom tempo, sentado, sem encosto, brincando com os brinquedinhos dele. Vou mostrar uma filmagem aqui, ele brincando, ele fica meia hora, 1 hora sentado, brincando com o brinquedinho dele.
Agora, inclusive, a gente tá julgando ele, que ele tá mega independente. Porque ele consegue ficar lá meia hora, uma hora, brincando com as coisinhas dele, o mordedor dele, o bonequinho dele. Ele fica lá uma hora, meia hora. Agora ele tá antissocial, tá olhando só pro espelho. Olha, felizaço com o espelho. Ele teve que ir embora, gente. Ele teve que ir embora, parei o vídeo, almocei, dei comidinha e ó... Ele teve que sair do vídeo. Não dá pra gravar com o Pedro. Mexe, né? Meu peito quase apareceu no meio da filmagem, que ele puxou minha blusa. Não tá dando, gente. Não tá dando. Mas calma, que tem filmagem, vou mostrar tudo pra vocês. 6º mês. Ele reconhece, além de olhar no olho, reconhece os rostos, mesmo não sabendo quem é quem, como eu tava dizendo pra vocês. Chora quando eu saio, chora quando o Renan sai. Se ele tá muito acostumado com as pessoas, ele aceita. Mas se ele não te conhece, você pega ele no colo, ele vai estranhar. Se você tiver jeito com ele aceita. Se você tiver alguns comportamentos assim, que ele não entender, ele vai se desesperar. Tudo depende do humor dele e como você trata ele. Agora, que é um bebê que topa ir com desconhecidos, topa. Muito social, que fazeria uma social com todo mundo. Mas agora ele tá dando de rejeitar aos pouquinhos. E galera, finalmente entramos na alimentação. Esse mês, então, o Pedro iniciou a introdução alimentar. É isso, galera. Sobre a amamentação, eu ainda tô amamentando só peito. Muitas vezes eu saí com as minhas amigas, fui num restaurante e deixei o Pedro com o Renan. O Renan deu fórmula e eu vou contar isso pra vocês depois, que eu consegui fazer o Pedro mamar na mamadeira e continuar mamando no peito, e ele não confundiu os bicos, e eu vou contar tudo pra vocês aqui. Na verdade, gente, eu fiz várias coisas que facilitaram tanto a minha vida, e eu já tenho falado isso pra vocês, e assim, uma coisa que eu aprendi sobre a maternidade pra facilitar é que você topa tudo, porém com moderação. Tudo que você fizer com moderação vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Então, eu quero chupeta. Sim, chupeta, mas com moderação. Não deixa a criança ficar com a chupeta o dia inteiro na boca. Tira a chupeta, tem um momento ali da chupeta certo, sabe? Aí, outra coisa também vou deixar dormir comigo na cama, com moderação, tem que saber o momento certo. Eu trago o Pedro sempre na madrugada, porque ele tem que saber deitar no berço dele, dormir ali no berço dele. Então, tudo com moderação vai facilitando a nossa vida, sabe? E agora ele entrou na introdução alimentar. Gente, eu vou colocando vídeos aqui, tudo pra vocês verem. A primeira alimentação dele foi caldinho de sopinha, ele tá tomando suco de vegetais de manhã, ele tá comendo uma frutinha. Mas as pessoas já tinham me avisado, Nicole, não se iluda. Eles não comem no começo. É tipo uma degustação, ele cospe, ele não sabe engolir direito. Enfim, então, gente, eu não criei nada na minha cabeça. Eu fiz bem pouquinho. Toda a comida do Pedro é bem pouquinho, porque eu já sei que ele não aguenta comer. E aí, conforme ele vai comendo mais, é lucro pra mim. Eu vou me surpreendendo. Caramba, ele tá aguentando comer, que bom. Mas de início, gente, de cara, eu não come nada. É bem pouquinho mesmo, a maioria vai cuspindo, sabe? Vai sentindo gosto, mas de pouco em pouco. E agora que ele tá conseguindo comer um pouquinho melhor, o cocô dele já mudou. Porque o cocô dele, quando ele é alimentado só com leite, é uma coisa. O cocô dele, com alimentação de comida, já começa a mudar, começa a escurecer, começa a ficar com um cheiro mais forte. Mas ainda tá bem aos poucos, porque não tá comendo tanto. Então, gente, a alimentação não trouxe independência ainda. O que trouxe independência pra mim é o fato do Pedro estar crescendo e mamar mais rápido. Ele mama, gente, muito mais rápido. Quando você vai ver, ele já terminou e não é... O bebê de recém-nascido demora 1 hora pra mamar. Ele demora. O bebê de 6 meses, 5 meses, ele mama muito rápido. 15 minutos ele já terminou, 10 minutos ele já terminou. Então, ele mama super rápido quando você vai ver. E agora ele aceita, como eu disse pra vocês, ficar sentado, brincando. Então, ele começa a ficar assim, menos grudado em você, no colo, toda hora, né? Gente, como é maravilhoso ele ficar retinho assim, ó, brincando com as coisas. É uma coisa mais linda, gente, quando ele cria firmeza na coluna. Sem contar que é uma fase muito fofa. Nossa, eu fico enchendo o Pedro de beijo. Eu encho o Pedro de beijo, gente. É a fase mais fofa que tem. Não era quando eu tava recém-nascido, 2 meses, 3 meses, não. 5, 6 meses é a fase mais fofa. Cara, como ele fica bonitinho. Você quer agarrar ele a todo momento. E ele tá sorrindo, olhando pra você, reconhecendo. É totalmente diferente de tudo que eu já vi, o desenvolvimento de um ser humano. Porque eu só tive bichinho de estimação, sabe? Cachorrinho, gato. E eu nunca tive que lidar com o desenvolvimento de um ser humano. E o ser humano é totalmente diferente, gente. De um dia pro outro, ele desenvolve uma habilidade
totalmente assim, é impressionante, né? O ser humano, a gente parece natural, mas quando você vive isso, você fica, nossa, impressionada. Como o ser humano desenvolve, sabe? E que mais, galera? Então eu consegui dar mamadeira pro Pedro. E isso trouxe mais independência ainda pra mim. Eu consegui sair com as meninas, eu consegui ir pra um restaurante. Eu até mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Me segue no Instagram, gente. Eu mostrei que eu fui pra um restaurante com a Brubs, com a Amanda, que são influenciadoras, são minhas amigas. E eu saí com elas, tudo. Eu fiquei 5 horas fora, gente. Eu fiquei 5 horas porque o restaurante era longe. E o Pedro teve que mamar na mamadeira. E muita gente não consegue fazer o misto. Ele mamar mamadeira e continuar mamando no peito. E eu consegui fazer isso, mas assim, eu tive que ser muito dura com o Pedro. Ele não queria pegar a mamadeira porque é um plástico e ele tá acostumado com o peito. Então ele não queria pegar e eu insisti, mas eu insisti muito. Muito, muito mesmo. E na época que eu dei mamadeira pra ele a primeira vez, eu tava com anestesia e eu não podia dar peito. Então ele ficou lá e ele começou a sentir fome, ficou incomodado até ele aceitar a mamadeira. E eu não podia dar peito. Como eu disse pra vocês, eu tinha colocado anestesia por conta do meu dente. Ele mamou na mamadeira. E assim, ele não queria pegar a mamadeira. Então tem muito uma luta da criança. E eu percebi isso. Conforme eu insisto muito, quando eu insisto muito uma coisa, ele cede. Então eu insisti muito que ele pegasse a mamadeira, porque eu não podia dar peito, por conta da anestesia, e ele pegou. Então eu percebi que diante de uma insistência, ele acaba aceitando, ele acaba cedendo os encantos. E depois que aconteceu isso, eu comecei a usar um pouquinho de mamadeira. Nossa, perna longa aqui. Eu comecei a usar um pouco da mamadeira, assim, uma vez na semana, pra ele entender. Mas sempre eu dava mais peito do que mamadeira. Sempre, pra ele não confundir. E eu percebi isso. Hoje em dia, se eu precisar dar mamadeira com fórmula pra ele aceita. Mas eu sempre tenho que dar mais peito, pra ele não preferir a mamadeira. E aí eu consegui isso. Sempre que eu saio, precisa da mamadeira, ele aceita. Sai, precisa da mamadeira, ele aceita. Mas tudo começou num dia em que ele disse não, 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 chorou, se esperneou, não queria mamadeira e eu insisti. Toda vez que ele abria a boca pra chorar, eu derramava o leite dentro da boca dele pra ele experimentar o gosto. Ele experimentava assim, voltava a chorar. Aí colocava. Aí ele experimentava, começava a chorar. Depois chegou o momento que ele pegou a mamadeira e mamou. Isso trouxe uma independência absurda pra mim. Ao mesmo tempo que eu consigo manter a amamentação no peito. E a amamentação no peito ela é muito importante porque nem água eu precisei dar pro Pedro todo esse tempo, gente. O pediatra até falou pra mim, nossa, era pra você já ter dado água. Mas como você tá amamentando no peito, o peito já preenche tudo. Ele já tem todos as vitaminas, né? Então por isso que ele não sentiu falta, mas ele precisava beber água. Ele deu ênfase de como o leite do peito é bom. Então eu queria manter o peito até 1 ano, mas graças a Deus deu pra adaptar ele na mamadeira também. Então isso trouxe muita independência. Agora, pra dormir tá cada vez mais fácil. O Pedro, assim, ele vive, ele cansa, a gente leva ele pro centro, a gente leva ele pra igreja, tudo, e ele cansa, gente, aí ele dorme. Ontem foi domingo, a gente levou ele pra igreja. E a igreja foi 2h30 e ele ficou acordado, ele não dormiu. O que aconteceu? Quando chegou em casa, ele dormiu a tarde inteira, gente. Tarde inteira. Ele dormiu assim 4 horas direto. Eu aproveitei para trabalhar, para fazer minhas coisas. Então, nessa fase, o sono dele fica mais próximo do nosso. Se ele tá muito cansado, ele dorme muito. Ele tá ficando mais próximo da gente. A alimentação ainda não é sinônimo de independência, mas estamos no início de tudo. Mamadeira, milagre divino. Chupeta, maravilhoso. E de resto, a gente tá seguindo com o desenvolvimento dele. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele tá sentado brincando e ele quer engatinhar. Ele já tá querendo engatinhar, gente. E ele não consegue ainda, porque ele ainda não tem totalmente força na perna. Eu tento às vezes deixar ele assim de 4 e ele não aguenta o bracinho e acaba esticando e virando o quê? Uma estrela do mar. Então ele não consegue, mas eu vou mostrar um vídeo ele tentando. E assim, é um momento muito perigoso, porque ele fica jogando o corpo pra frente. E direto, ele ameaça se jogar de algum lugar. Direto, na busca por engatinhar, ele acaba se jogando. Então tem que deixar ele no tatame, tem que deixar ele no chiqueirinho dele. Agora, quando deixa no sofá sentadinho, ele quer jogar o corpo pra frente, pode cair do sofá. E então agora a gente tá numa fase que tem que tomar bastante cuidado, porque ele tá querendo engatinhar, mas ainda não tem força pra isso. Mas só dele sentar e brincar já é uma delícia, gente. Já é assim, um momento muito bacana. Sobre mim, meu cabelo parou de cair um pouco. Meu cabelo parou de cair, eu até postei no meu Instagram, me segue
segue no Instagram de novo, eu postei o quanto que diminuiu a queda do meu cabelo, porém ainda tá caindo, só que menos. Um pouco menos cada dia tá caindo. E assim, gente, eu tô com muita vontade de voltar a trabalhar, sabe? Eu trabalho, eu tô voltando a trabalhar assim aos poucos, mas eu ainda não consigo dar 100%. Então eu queria muito voltar a trabalhar e eu tava até pensando em colocar o Pedro numa creche, com menos horas, por exemplo, 4 horas, negociar com eles, não chegando a 6 nem 8, mas ali umas 4 horas. Como eu sou autônoma, diminui um pouco as horas pra ele não ficar muito tempo. E eu pensei, agora a gente chama uma moça da nossa família pra nos ajudar. E ela fica com a gente 3 vezes na semana, lá na Niali, me ajudando. Hoje mesmo ela já tá lá, eu tô terminando aqui o vídeo pra levar o Pedro e ela fica um pouco com o Pedro pra eu seguir trabalhando. Só que ainda assim eu não consigo dar 100%, porque ela também fica meio período, então eu não consigo dar muito. Mas nesse momento de 6 meses dele, eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar. Tipo, muita. Mas eu me controlo porque eu também quero viver com o Pedro esses momentos dele pequenininho. Então eu me divido muito assim do que eu quero, sabe? Eu tenho vontade de dar 100%, mas também quero viver esses momentos com ele, gente. Então eu me divido muito. Mas o que eu tô sentindo agora nesses 6 meses do Pedro é, assim, muita coisa boa, muito desenvolvimento, cada vez mais, assim, entendendo ele. Eu já tinha falado isso nos 5 meses, mas não dá pra negar que cada mês que passa vai ficando melhor. Parece que é realmente, gente, a pior fase foi 1 mês. E detalhe, tem momentos ruins agora, porque o Pedro, assim, tá fazendo mais manha, fazendo birra, tomando bronca. Ele tá dando de jogar corpinho quando ele não tem o que ele quer, gente. Se ele quer colo e ele não tem, ele joga corpinho pra trás, querendo fazer birrinha, sabe? Então tem coisas que são negativas, mas assim, coisas que você consegue lidar, sabe? Com facilidade, já sabe que é a fase. E como eu disse pra vocês, eu insisto muito, então ele não vai me ganhar no cansaço. Quem vai ganhar ele no cansaço sou eu, entendeu? Ele não sabe, mas ele tá com uma pessoa doida. Ele não sabe. Então, gente, não tem essa. Então, gente, o que acontece? Tá sendo mais ou menos essa fase. O que mudou mesmo foi o fato dele ficar mais durinho, sentado e estar na alimentação. Interagir muito com a gente. Um bebê muito mais fofinho, assim, pra apertar. Ele ri, brinca muito. É mais essas mudanças que aconteceram. E se tornando cada vez mais fácil pra gente. Tá sendo mais ou menos isso, gente. Eu quero muito voltar também pra academia. Ainda não consegui voltar. Muita coisa na minha vida eu não consegui fazer 100%, gente. Não consegui. Porque cuidar do Pedro, trabalhar, aí gravar, exige tanto de você que muita coisa fica no meio do caminho, sabe? Então não consegui ainda voltar a primeiro trabalhar 100% na loja, no canal sim. No canal eu dou 100% meu. Tanto é que eu posto pra vocês todos os dias, tá lá sempre bonitinho os vídeos. Então no canal eu dou 100%. Não consigo dar mais 100% no meu trabalho lá na Niali. E aí tem outra coisa também que sofre, a casa. A casa tá bagunçada. Aqui, ó, aqui vocês não estão vendo, a minha mesinha tá meio bagunçadinha. Gente, e a gente chamou agora uma moça pra limpar a casa semana que vem. E assim, cara, a casa, a comida fica muito de lado. Pra eu conseguir gravar todos os dias, ajudar na loja e ainda cuidar do Pedro, algumas coisas ficam pra trás. E eu me arrumo pra conseguir gravar pra vocês. Então eu tenho que parar e me arrumar. Alguma coisa vai ficar pra trás. Normalmente é a casa. Ah, gente, porque eu já sou meio ruim nessas coisas, sabe? Já sou meio ruim de arrumar casa, mas é assim, as mulheres, assim, que tem bebê pequeno vão entender do que eu tô falando. O bebê, ele exige tanto de você que você escolhe o que você tem que fazer. A grande maioria das mulheres é dona de casa e tem que escolher em arrumar a casa, fazer comida e cuidar do bebê. Automaticamente, se cuidar, vai ficar mais à noite e olhe lá, tem mulheres que vão ter que esperar ali algum dia da semana pra ela conseguir se cuidar. Como eu gravo todo dia, eu tenho que dar mais prioridade pra me arrumar mais cabelo, ó. Hoje já tava no day after, nem deu pra trazer aqui um cabelo legal pra vocês. Tive que meter um coque e bora. A tia do coque eu virei aqui, ó, com meus cachinhos aqui. E eu tive que parar pra arrumar esse cabelo que tava num day after meio duvidoso. E tive que parar. Então, em que momento eu ia parar agora pra dobrar? Porque aqui tem uma montanha de roupa pra dobrar. Alguma coisa vai ter que ser escolhida, entendeu? E agora, por exemplo, eu vou sair daqui e vou lá pra loja, porque a menina tá esperando que ela vai ajudar com o Pedro, e eu vou começar a mexer na loja, a tentar trabalhar. Alguma coisa fica pra trás. A comida já foi feita, que o Renan me ajuda. Então normalmente é a casa. Então a casa, gente, vou te falar, ainda também não peguei nem a academia, nem a casa pra alinhar.
sabe? Isso é um pouco ruim, porque eu sinto que a casa ficar bagunçada com mais frequência reflete muito, muitas vezes, como nós estamos por dentro. As pessoas, isso diz muito assim na psicologia. Às vezes o seu entorno, ele diz muito como tá o interior. E eu estou passando por uma fase agora em que muita coisa na minha vida tá bagunçadinha, no sentido literal. O carro tá bagunçado, a casa fica bagunçada com mais frequência, a gente arruma e ela fica bagunçada com mais frequência, e até a loja, lá na loja, como a gente mexe com muito tecido, tudo, pra ficar bagunçado tá muito mais fácil. E tá difícil de arrumar lá, organizar. Então, isso pra mim, eu e o Renan, a gente conversou que a gente quer focar em arrumar, em manter isso arrumado. Mas não dá pra negar, o Pedro exige muita atenção e é nessa que às vezes eu acabo me perdendo um pouco. Agora, nesse momento, pra eu conseguir gravar, ele tá com meu pai e com a minha mãe. Mas meu pai e minha mãe têm a vida deles, eles me ajudam muito, mas ele tem a vida deles. Eles não são igual uma creche, uma babá que você chama pra te ajudar, uma moça que vai te ajudar. Não é igual, você não vai deixar horas. Eu deixo ali alguns minutos, no máximo uma hora, para conseguir fazer um vídeo. E logo eu tenho que sair daqui, pegar ele de novo e seguir na correria. Então, é uma coisa que você tem que escolher várias coisas, o que você vai fazer como prioridade. Mas, gente, é isso. 6 meses do Pedro está sendo uma experiência muito boa, mas tem coisas que a gente tem que consertar na nossa vida. Me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência com o bebê, seja um primo, um irmão ou seu próprio bebê. Se você também teve esses momentos de consertar a sua vida, de se organizar. No momento em que você não tinha tempo para tudo, o que você escolheu? Você escolheu arrumar a casa, fazer comida, se arrumar, trabalhar? O que você escolheu, gente? Porque eu vou te falar, tô tendo que escolher. E não posso escolher tudo como eu fazia antes. Tenho que escolher, assim, minuciosamente o que dá pra fazer. Me conta aqui nos comentários, gente. Obrigado por terem assistido e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.